Olá, aqui é a professora Gerdine, da disciplina de Biologia Celular do curso de Medicina Veterinária da UFMT de Sinop. Essa é a nossa aula 30. Vamos falar então agora sobre lisossomos e os mecanismos, os principais mecanismos de endocitose e exocitose. Na verdade, é mais de endocitose mesmo que a gente vai falar. Exocitose a gente falou quando a gente estudou quando a gente falou do complexo de Golgi, né, que é o tráfico de vesículas e a forma como as proteínas cognatas V e T SNER podem guiar a fusão de vesículas nas membranas alvo, né? Bom, agora então a gente vai falar um pouquinho sobre os lisossomos. Deixa eu colocar aqui. Então, os lisossomos, eles são organelas muito simples de entender e muito importantes no ambiente celular, né? Então, na verdade, elas são organelas que têm uma função de lise, né? Tem dezenas de enzimas diferentes e essas enzimas, elas são capazes de virtualmente clivar qualquer tipo de biomolécula, desde parede celular, lembrando, né, que parede celular existem vários tipos e tipos, né? Parede celular é uma estrutura que varia muito entre os seres vivos. Então, desde parede celular, de vários tipos, até enzimas, inativação viral, enfim, tudo virtualmente qualquer tipo de biomolécula. E eu digo virtualmente por quê? Porque no final a gente vai ver que nem sempre o lisossomo consegue degradar todas as biomoléculas que existem, tá? Bom, então os lisossomos são organelas que contêm dezenas de tipos de enzimas hidrolíticas que funcionam, têm seu pH ótimo, ácido, em pH mais baixo do que o pH usual de uma célula animal, que é em torno de 7,2. E vai degradar biomoléculas, né? Então aqui eu coloquei essa figurinha está no Junqueira. Eu achei muito interessante porque ela mostra para nós não só as proteínas que são proteínas que já são conhecidas, né? Esse LAMP, LIMP, LAMP1, LAMP2, esse L vem de lisossomo, né? M de membrana, proteínas que foram isoladas e características da membrana do lisossomo, mas esses cabelinhos aqui que estão mostrados, eles mostram a glicosilação, né? Então elas são glicosiladas na sua face luminal e elas têm e também tem uma estrutura muito importante para nós aqui, que é a bomba de prótons. Essa bomba, ela vai gastar a energia para permitir uma acidificação, um bombeamento de H+ para o ambiente luminal, para que o pH do lisossomo fique mais baixo do que o pH do citoplasma. Tá? Então, sua membrana contém bomba de H+ para acidificação do meio interno e existe aqui diversas proteínas transportadoras que translocam subprodutos para o citossol. Guardem essa informação, depois a gente vai voltar nisso. Bom, essa frase aqui é aquela frase básica que todo mundo tem que decorar, né? Aquela coisa, decora se não entender, mas por favor entendam, né? Então, assim, as enzimas lisossômicas são selecionadas aqui no termo de separadas, no complexo de Golgi, na rede trans do Golgi. É isso que esse RTG funciona. Eu coloquei aqui de propósito porque vocês têm que saber que RTG é rede trans do Golgi, acostumar com essa sigla aqui. Então, lá na região final do Golgi, elas vão ser separadas por receptores de M6P. O que é M6P mesmo? É manose 6-fosfato, que é aquela manose, as enzimas são glicosiladas. Quando chega na região cis do Golgi, um resíduo de manose desses açúcares vai ser fosforilado. E quando chega na rede trans do Golgi, existe um receptor que vai reconhecer essa manose fosforilada, que a gente chama de M6P. É isso. Tá? Então, essas enzimas lisossômicas vão ser separadas e o lisossomo vai ser formado dessa forma a partir do complexo de Golgi. Bom, então, estando formada, que é o que está mostrado aqui para nós, né? Então, aqui, coletivamente, essas enzimas são chamadas de hidrolases, né? Vão tirar água para poder executar a função de inativação ou de quebra dessas moléculas. O pH está baixo, está mais baixo que o do citoplasma. Quem que nós temos? Ribonucleases. Ribonucleases quebram RNA.
Lipases quebram açúcares, fosfolipases quebram fosfolipídios, fosfatases que tiram fosfatos, desoxirribonuclease que quebra DNA, lisozima quebra parede celular, neuraminidase também, glicosidase, açúcares, enfim, que quebram proteínas enzimas que quebram proteínas e assim por diante. Eu tentei colocar aqui alguns exemplos bem amplos, porque não dá para ficar fazendo uma lista extensa, né, completa, mas para mostrar para vocês assim a amplitude do alcance da lise dos lisossomos, né? E aí e também o perigo, né? Então os lisossomos, eles não tem como saber se o que eles estão degradando é próprio ou não próprio. Tanto que eles também vão degradar os autofagossomos, que a gente vai falar depois, tá? Então, assim, nessa microscopia eletrônica, a gente consegue ver os lisossomos, né? Lisossomos primários, que são aqueles que ainda não se fundiram com os endossomos. Então, digamos assim, eles têm um conteúdo mais homogêneo. Depois que eles se fundem com os endossomos, eles começam a ter uma aparência mais heterogênea, porque não tem só as enzimas, eles ficam com um conteúdo assim variado. Então, a gente chama de lisossomos secundários. Então, aqui mostrando para nós, é isso que eu falei para vocês agora. Os lisossomos primários são vesículas segregadas pelo RTG, os lisossomos secundários são formados após fusão com um endossomo, fagossomo ou autofagossomo. Na verdade, endossomo pode ser um fagossomo, autofagossomo ou também derivado de um evento de pinocitose, tá? Então assim, é captação de material externo à célula, ou no caso do autofagossomo, de organelas ou material próprio da própria célula, tá? Então aqui, vamos analisar um pouquinho essas imagens, ó. Então aqui a gente está vendo, houve uma internalização de uma bactéria. Então aqui eu tenho um lisossomo primário. Esse lisossomo primário vai se funde aqui para poder degradar esse material, vai fazer um lisossomo secundário. Aqui também é a mesma coisa, né? Então, houve uma endocitose, também vai se fundir com o material para poder fazer. Uma parte daquele material degradado, como eu falei, vai ser transportado a partir de transportadores para o citoplasma. Só que nem tudo vai conseguir ser degradado. Então, conforme aquelas células de vida longa, que são tão, no nosso caso, por exemplo, da espécie humana, que pode durar mais de 70 anos, vamos imaginar um organismo, com o passar do tempo, por exemplo, os neurônios acabam acumulando o que nós chamamos de corpos residuais, tá? Então, acaba ficando um resíduo acumulado dentro das células que simplesmente aparecem sempre em células de vida longa, porque as células de vida curta, elas em si são renovadas pelo organismo, então a gente não consegue analisar essa questão dos corpos residuais, tá? Mas eles ficam. Um outro fenômeno que está mostrando aqui para nós é o autofagossomo. Como é que funciona o autofagossomo? Uma cisterna, uma cisterna do retículo endoplasmático envolve uma organela, que no caso é uma mitocôndria, olha só, o autofagossoma, a diferença dele é que ele tem dupla membrana, em vez dos endossomos que tem uma única membrana. Então, o autofagossomo forma uma organela, ele em si envolve com membrana e se funde a um lisossomo primário, que vai, então, aí o conteúdo vai ser degradado da mesma forma que seria o endossomo, que foi captação de material externo, tá? A diferença é que no autofagossomo a gente vai ter no início, né? No início a gente vai ter uma dupla membrana, porque ele é formado a partir da organela sendo envolvida por uma cisterna do retículo e acaba tendo essa característica. Bom, o lisossomo, quando a gente fala de lisossomo, a gente tem que falar desse mecanismo, como que ele atua, né? E ele vai atuar no material externo que é internalizado pela célula. No caso dos organismos animais, o mecanismo de endocitose, que envolve fagocitose e pinocitose, não tem a ver com alimentação. Então, nenhuma célula do corpo animal precisa fazer fagocitose para se alimentar. Ela já recebe isso, o organismo faz a alimentação e o sangue leva para as células os nutrientes e o oxigênio que ela precisa para sobreviver. Então, fagocitose e pinocitose têm funções no organismo animal, são funções de defesa.
ou de renovação celular, ou de modelagem, né? Então, assim, de forma geral, a gente vai ter uma função que não tem a ver com alimentação, embora até possa acontecer da célula usar aquele material que ela está digerindo para construir alguma estrutura intracelular. Bom, então nós temos aqui cinco mecanismos pelos quais o material externo pode ser internalizado pela célula animal, tá? Então aqui, macropinocitose. Então eu tenho uma projeção, eu tenho aqui tá a microscopia eletrônica e aqui está um desenho, um esquemático para a gente entender. Então eu tenho que o citoesqueleto promove uma projeção da membrana que envolve uma grande quantidade de fluido inespecífico, né? Então veja a escala aqui, o tamanho que pode ter esse material que é internalizado, macropinocitose. Aqui a formação dos endossomos cobertos por clatrina, né? Então esse daqui é o típico, é o clássico mesmo que vai se fundir com o lisossomo. Então eu tenho uma internalização, tem receptores aqui que induzem as adaptinas a organizar a clatrina e faz a vesícula coberta de clatrina. Ó, aqui a vesícula coberta na superfície celular. Também pode haver a formação de vesícula não coberta, que é essa aqui, específica. Pode aparecer a cavéola. Cavéola é formada por caveolina. É como se fossem pequenas, assim, aprofundamentos que tem na membrana, onde é aquela, como se fosse uma pequena arapuca, ali onde o conteúdo fica mais concentrado. Mas, enfim, né, um pouquinho diferente. Na verdade, aqui eu não tenho proteína e aqui eu tenho uma caveolina que tem bem esse aspecto aqui que está desenhado, embora não dê para ver aqui na microscopia eletrônica, tá? Exatamente o que a especificidade da cavéola ainda está sendo elaborada, né? A gente está tentando entender, a ciência está tentando especificar de forma melhor o que é exatamente esse mecanismo mediado pela cavéola. E aquilo que a gente já falou antes, a fagocitose, que pode ser muito grande, olha a escala, né? Porque aqui eles estão desenhados em escala, né? Isso aqui é uma bactéria e isso daqui é um pseudópode que está sendo formado por actina, polimerização de actina, que vai envolvendo todo esse material particulado e vai fazer um endossomo. Então, aqui está mostrando para nós, ó. Então, existem receptores. Como é que a célula sabe o que ela tem que fagocitar ou não? Ela tem alguns receptores. Esses receptores, eles de alguma forma interagem com o material que tem que ser fagocitado, induzem a polimerização da actina, que vai fazendo pseudópode, ó lá, e vai fazer a formação do endossomo. Então, esse fagossomo vai se fundir com o lisossomo primário, como está aqui, ó. E aí, esse material vai ser digerido e uma grande parte dele vai ser passado para o citoplasma, gerando, por último, um corpo residual, tá? Então, basicamente, é lógico que a gente pode aprofundar bem mais, né, todo esse mecanismo, mas assim, nesse momento o que eu preciso, o que nós precisamos é que vocês entendam essa característica do processo de internalização e formação do fagossomo. Então, a formação de pseudópodes é mediada pelo citoesqueleto e tem função de defesa. Ó, endocitose mediada por clatrina. Veja que é um pouco diferente daquilo que a gente viu, né? Então, assim, no caso aqui, a gente vai ter um receptor. Esse receptor aqui, essas moléculas, elas induzem pela parte citoplasmática a polimerização das moléculas de clatrina, que são essas aqui, e vão fazer esse retículo característico, né? Então, ocorre em endocitose seletiva. Então, dá para a vesícula coberta, a endocitose coberta por clatrina, ela permite que haja uma concentração de moléculas maior nesse tipo de endossomo, tá? Induz a formação de um esqueleto de clatrina, é um mecanismo de pinocitose seletiva. E na pinocitose inespecífica, que não é esse caso, ocorre a formação de vesículas a partir de invaginação da membrana sem formação do retículo de clatrina, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de pinocitose seletiva. Aqui mostrando as cavéolas, ó. Então, assim,
Tá vendo? Tem umas reentrâncias na membrana, ela fica sempre assim. A vesícula de clatrina, ela só sofre a deformação na hora que a clatrina vai polimerizando. No caso da cavéola, não, ela já fica assim de saída, tá? Então são reentrâncias que aparecem na membrana como se fosse mesmo um buraquinho para cair alguma coisa, ó. Via de endostose seletiva, que é independente de clatrina. Olha como elas aparecem aqui. Olha, essa microscopia eletrônica está muito bonita. Ó. Dá para ver um de clatrina aqui, outro de clatrina aqui, e esses outros são de cavéolas. São as cavéolas, tá vendo? São diferentes. Aparecem em células endoteliais e musculares, e nessa região de membrana tem muito colesterol, esfingolipídios e uma proteína chamada caveolina, onde nessa região tem receptores de moléculas sinalizadoras. Enfim, ainda é um mecanismo que está em construção, a gente está elaborando o que exatamente, como que ele funciona, qual que é o seu objetivo, mas já se sabe que ele existe. E aqui, por fim, mostrando para nós, por fim, não, acho que tem mais, não, é esse mesmo. Por fim, o autofagossomo. Então, o autofagossomo, ele é formado internamente à célula. Então, vamos supor, uma célula estava metabolicamente muito ativa. E aí ela tem, o metabolismo dela diminui, ela já não tem uma demanda tão alta, mas ela está com muitas mitocôndrias no seu citoplasma. Ela não precisa de todas aquelas mitocôndrias. E a mitocôndria, ela em si, ela também gera radicais livres, enfim, a célula só tem as mitocôndrias que ela realmente precisa ter. Então, o que ela vai fazer? Ela vai digerir, ela vai eliminar o material citoplasmático desnecessário, que não está sendo mais utilizado. Então, uma cisterna do retículo endoplasmático se envolve esse material, como está mostrado aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui tentando ver quase de forma tridimensional e aqui bidimensional. Essa cisterna, ela envolve esse material e forma uma dupla membrana, tá vendo? Assim, ó. Então, quando ela se funde aqui, forma uma dupla membrana. Quando se funde com o lisossomo primário, aquelas enzimas quebram tudo, vão digerir tudo aqui dentro desse conteúdo. E uma grande parte daquele material que foi digerido vai passar através da membrana e vai ser transportado para o citoplasma. E, por fim, acaba ficando um corpo residual. Esse corpo residual, ele fica lá no citoplasma para sempre, né? E é aquilo que nós chamamos, às vezes, aparece nas células mais antigas, aquelas vesículas de lipofucsina, são vesículas que marcam, realmente aparecem em células de vida longa, tá? Então, isso aqui, ó, o autofagossomo é formado quando quando umas organelas, quando o material citoplasmático é envolvido por uma cisterna de membrana do retículo, formando um vacúolo autofágico. Bom, para terminar, como a gente está no curso de medicina veterinária, eu não poderia deixar de falar rapidamente que a vida não é tão cor-de-rosa assim. E apesar do lisossomo ser extremamente capaz de digerir uma grande quantidade de moléculas, existem também patógenos, que podem ser bactéria, vírus, tem toxinas, que conseguem evadir, que conseguem escapar da grande capacidade de destruição que as enzimas lisossômicas têm. Tá? Então, foi o que eu coloquei aqui para vocês. Alguns patógenos ou toxinas apresentam mecanismos para escapar da função de degradação após serem internalizados. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo de uma toxina que, depois de ser internalizada no endossomo, pela alteração do pH, ela consegue ser transportada para o citoplasma. Uma vez no citoplasma, essa toxina não vai ser degradada por ninguém, ela vai fazer enfim, vai interferir negativamente com alguma questão do metabolismo celular. Então, a mudança do pH favorece translocação, no caso aqui de uma toxina, para o citoplasma. Aqui está falando de um vírus. Ó, então, aqui tem um vírus com uma membrana envoltória e um capsídeo viral. Então, aqui, ó, o endossomo internalizou o vírus, e, na verdade, quando o pH diminui, isso favorece a fusão da membrana do vírus com a membrana do endossomo e a liberação do capsídeo viral no citoplasma, o que é péssimo, né? Então, mudança do pH favorece a fusão da membrana viral e liberação do capsídeo no citoplasma. Então, favorece a infecção viral.
Aqui é um exemplo, esse C mostra um exemplo de uma bactéria que tem mecanismos para quebrar o endossomo e se libertar antes do lisossomo conseguir digerir ela, antes do lisossomo conseguir digerir a ela. E aí essas bactérias elas conseguem ainda mobilizar o citoesqueleto celular para conseguir se movimentar no citoplasma. Bactérias podem produzir toxinas que criam poros e fragilizam o endossomo e conseguem escapar para o citoplasma. E aqui ainda está mostrando ela mobilizando a actina, olha lá. Eu esqueci qual que é que faz isso agora, mas tem. E elas fazem isso mesmo. E outro, toxinas que usam o mecanismo de transporte retrógrado. Lembra que eu falei que tem o transporte anterógrado do retículo para o complexo de Golgi, do Golgi para o lisossomo ou para a membrana? Tem o transporte anterógrado. Então, tem toxinas que conseguem, a partir da superfície, serem internalizadas, passar pelo Golgi, passar pelo retículo endoplasmático rugoso, e lá no rugoso tem o translocon, lembra do translocon, que transfere as proteínas também para o citoplasma? Não só do citoplasma para o retículo, mas também do retículo para o citoplasma? Então, elas conseguem utilizar esse mecanismo de transporte proteico de forma reversa e caem no citoplasma. Então, realmente, não que a gente precise saber isso de forma específica agora, mas eu queria que vocês já tivessem esse primeiro contato, porque realmente o lisossomo, ele é uma organela de defesa. Né? Ele é muito importante nos macrófagos, nos neutrófilos, só que nem sempre ele consegue, embora ele seja extremamente poderoso, devido ao seu baixo pH e uma quantidade enorme de enzimas de uma pluralidade de função imensa, nem sem, às vezes existem sim mecanismos que podem evadir a sua função, podem escapar dessa função de lise que essa organela apresenta. Tá? Bom, acho que era isso. Então, em relação a lisossomo era isso e endocitose era isso que eu ia falar para vocês. Por último, para a gente fechar, na verdade agora, essa seria a última parte do sistema de endomembranas, mas ainda eu gosto de colocar o peroxissomo também dentro do contexto, porque ele também é uma organela envolvida por membrana, também tem uma função oxidativa. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar de outros mecanismos de degradação, o peroxissomo e o proteassomo. Um abraço.